Quando a gente pensa nesses produtos high ticket, a gente tá diretamente associado a esse tipo de entrega mais pessoal. Então, essa questão de mentoria, encontro em grupo. E eu entendi melhor como é que funciona seu método, porque para que você consiga vender um produto high ticket em escala, você precisa de alguns... Como é que eu posso dizer? Algumas estratégias de suporte para garantir que aquela pessoa tenha um acesso de alta qualidade, mas que tenha um contato constante. Então, você tocou em alguns pontos, como, por exemplo, um CS, né? Um Customer Success. Sim. Você falou também essa questão de uma régua ativa de aprendizado. Então, eu queria entender um pouco melhor sobre a estrutura de um produto high ticket em escala. Por exemplo, para isso é necessário, eu acredito, ter uma plataforma. Eu acredito que essa plataforma precisa estar gamificada para fazer com que a pessoa tenha progresso. Então, se você puder falar de uma forma clara pra galera, quais são as etapas dentro de um sistema desse pra falar, cara, você quer vender produto high ticket? Esse aqui é o beabá, sabe? Tá. Vamos pensar em quem tá começando agora e quer vender um high ticket. Legal. Que acho que vai agradar todo mundo que tá vendo a gente aqui. Perfeito. Então, primeira coisa, não cria complexidade, né? Se quer vender um high ticket, quer ganhar uma grana, quer fazer uma grana rápida, não cria complexidade, faz o básico. Aí o básico o que é? Vender 1 a 1 ali nas suas redes sociais, gerar relacionamento, cria uma oferta super atraente, porque no começo o que você mais tem é tempo. E o seu diferencial é justamente o tempo que você tem para se dedicar às pessoas com exclusividade. Então vai lá, embala a sua solução. Sua primeira solução pode ser uma mentoria individual, que você fala, eu sou especialista em tal assunto, e eu vou te ajudar a tomar decisões relevantes sobre esse assunto, errar menos e acelerar mais seu processo. Isso é uma mentoria individual. Ou não, você tem muita expertise e você consegue olhar para o problema da pessoa, criar um diagnóstico e montar um plano de ação e acompanhar essa pessoa no plano de ação. Isso é uma consultoria. Então, essa é a primeira e principal diferença entre uma mentoria e uma consultoria. Na consultoria, você faz um diagnóstico, cria um plano de ação e acompanha a pessoa na execução desse plano de ação. Então, tá começando? Não procura pelo em ovo, não cria complexidade. Cria uma oferta, vai lá e vende sua hora mesmo e vende a sua hora mais cara do que você ficasse vendendo um monte de produto barato. Essa é a primeira coisa. Beleza, Paulo, eu não tô nesse nível de jogo mais, eu quero escalar. Eu quero fazer uma mentoria em grupo. Eu quero ganhar muito dinheiro com isso. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu olhar para o meu público-alvo. E entender quais são as etapas que o meu público-alvo precisa passar até ele ter o máximo de sucesso possível. Então, não precisa que eu venda um produto de marketing digital. Eu falo assim, ó, eu vou te ensinar a ficar milionário vendendo mentorias em grupo. Eu nem tenho esse produto, tá? Eu só trabalho com consultoria, mas vamos pensar que eu tivesse. Então, eu pego assim, cara, beleza. Quais são os estágios que essa pessoa precisa passar até ela atingir 10 milhões de reais vendendo mentorias em grupo? Estágio 1, de 0 a 100 mil reais. Estágio 2, de 100 mil a 1 milhão. Estágio 3, de 1 milhão a 5 milhões. Estágio 4, 5 milhões a 10 milhões. Então, eu tenho 4 estágios pelos quais essa pessoa precisa passar. Quais são as ações imprescindíveis, fundamentais que a pessoa precisa tomar para ela sair do estágio 1 e ir para o estágio 2? Do estágio 2 para o estágio 3, do estágio 3 para o estágio 4. E eu começo a mapear. Então, eu começo a criar a jornada do meu cliente. A jornada do meu cliente depois que ele entra na minha experiência. Depois que eu faço o mapeamento dessa jornada, o que eu vou fazendo? Eu vou distribuindo os conteúdos que a pessoa precisa aprender para ir passando de um nível para outro. E aí, a partir disso, eu estruturo a espinha dorsal no meu produto. E aí, eu vou criando as trilhas de conhecimento que a pessoa precisa para sair do nível 1 e para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4. Essa é a primeira coisa. Paulo, beleza, entendi. E aí, como é que eu faço para colocar isso em prática? Você tem várias plataformas de mercado hoje que estão prontas para receber estruturas de nivelamento e gamificação. Toda vez que eu falo de gamificação, as pessoas falam assim, pô, Paulo, mas gamificação não é um negócio infantilizado, né? Tem bonequinho, moedinha. Não vou, minha audiência não vai querer isso. Minha audiência é madura, minha audiência quer uma coisa mais de adulto. E essa é uma das grandes besteiras que a gente ouve no mercado, né? Quer dizer, gamificação não é joguinho infantil. Gamificação é um processo que faz as pessoas avançarem mediante estímulos. Isso é gamificação. Então, eu posso criar estímulos para avanço das pessoas numa experiência de adulto. E não necessariamente é uma experiência infantil. Vamos pegar um campeonato de Fórmula 1. Aquilo é uma estrutura gamificada. É uma estrutura de competição.
Então, se você chega em primeiro lugar, você ganha uma pontuação. Em segundo lugar, você ganha outro. Em terceiro lugar, você ganha outro. Tem o campeonato dos pilotos, tem o campeonato das equipes. Conforme o lugar que você chega, você ganha uma determinada verba. Conforme a corrida que você ganha, você tem um determinado nível de prestígio. Aí é uma marca diferente que vai entrar e vai fazer propaganda no seu carro. Quer dizer, eu tenho vários estímulos para que as pessoas avancem e cheguem ao primeiro lugar. Quando você monta uma mentoria por níveis, você precisa criar esses estímulos também. Então, algumas coisas importantes. Eu vou prometer premiações para essas pessoas conforme o nível que elas vão avançando? E eu posso fazer isso dentro de uma plataforma? Pode. Você pode fazer com que a pessoa do nível 1 para o nível 2 ganhe um troféu, ganhe uma placa. Do nível 2 para o nível 3 ganhe um troféu, ganhe outra placa. Paulo, eu tô achando esse negócio complexo demais. Mas ficar milionário não é fácil, né? Então, se você tá achando esse processo complexo demais, talvez não seja ainda o estágio que você tá de negócio e de maturidade profissional. Porque, de fato, para criar uma mentoria dessa, que você vai faturar múltiplos 7, 8 dígitos, você vai precisar montar uma estrutura. Então, você vai precisar ter uma área de produto na sua empresa. Você vai precisar ter um Product Owner, que é o responsável pelo produto. Você vai precisar ter uma pessoa que se chama Designer Instrucional, que é uma pessoa que desenha instruções de aprendizagem. Você vai precisar ter ali um líder de área de produto para tocar toda essa função. Você vai precisar fazer integração de plataforma, vai ter CRM. Então, você vai precisar criar uma área para olhar para isso. Superado o ponto de dificuldade, eu posso garantir para vocês, isso é muito barato de fazer, perto do tanto de dinheiro que se pode fazer com mentorias de high ticket. É irrelevante. O ROI de um time de produto é desproporcional perto da margem que se tem com mentorias em grupos escaláveis. Você imagina você colocar 1.000 pessoas a 25 mil reais. Você faz 25 milhões. Você pode fazer isso ao longo de um ano, com alguns lançamentos, dependendo do tamanho da sua audiência. Tem gente fazendo múltiplos 7, 8 dígitos com menos de 10 mil seguidores, vendendo mentorias escaláveis. Por quê? Porque aprendeu o jogo e aprendeu a como fazer isso do jeito certo. E o mais legal, você só consegue fazer isso se você for uma pessoa íntegra e criar um produto que gera transformação. Senão você não fica. E acontece, por exemplo, assim, você já viu em alguma consultoria que você deu, das pessoas passarem por esses estágios, né? Ganharem ali a premiação por terem passado para o próximo estágio. E aí, o próximo estágio que ela deseja é mais acesso ao player. Porque hoje em dia a gente vê que alguns players, eles fazem esse tipo de... Eles constroem essas jornadas pros alunos mentorados, né? Que o último nível, vamos dizer assim, é praticamente o aluno pagar para ser amigo do cara. Pra estar um pouco mais ali junto, não é? A gente já recebeu vários players assim aqui no KiwiCast que conversaram sobre isso. Então, existe esse momento e para esse momento, esse método, ele atende, ele resolve?